Amém? Eu trouxe uma palavra que faz parte daquele conjunto de palavras que uma madrugada o Senhor me deu. Lembra que eu falei para vocês na última quinta, que eu falei da oração de Jabez? Gente, tantos testemunhos dessa palavra. Foi uma palavra de sentar e instruir, uma palavra de instrução. E junto com essa palavra, o Senhor não me deixou sair do livro de Josué, e eu queria que você abrisse o livro de Josué novamente. Queria que você abrisse, aliás, aquele foi Juízes, né? Se a gente vai para o livro de Josué, Josué 9. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, 3, não sei. Nós começamos a vir às 6 da manhã aqui na igreja orar. Deus me deu uma direção de vir para cá às 6 horas da manhã, e quem me conhece sabe que só Deus falaria isso comigo. Que 6 horas da manhã parece que é o melhor sono, né? E aí eu chamei umas 4, 5 aí que também são apaixonadas pelo Senhor, que são fominhas. E a gente veio orar aqui um tempo, assim, a gente vinha vários dias orar e foi muito bom. Acho que está na hora de a gente repetir isso. Deus deu muitas direções e quando a gente precisa se movimentar, a gente precisa muito consultar o Senhor dos nossos movimentos. Não se movimente sem perguntar para o Senhor se você deve. Então era um momento que a gente percebia que as conferências estavam crescendo muito. Eu tinha que me movimentar, eu lembro na época, para o centro de eventos. E eu tinha um medo que o crescimento tirasse a presença de Deus. Eu tinha medo de errar. Os meus olhos nunca estiveram no crescimento, eu nunca pedi. Você nunca vai ver aqui na Abapai métodos de crescimento. Você não vai ver nos nossos cursos de liderança que a gente tem. Você não vai ver nunca o meu marido, que é o pastor dessa igreja, ou nós falando sobre métodos de crescimento. Inclusive, os nossos grupos de convívio não são para crescimento, são para cuidado. É porque como a igreja cresceu muito, os grupos menores você consegue ser mais pastoreado. Sabe, ter um grupo de amigos, porque é maravilhoso você ter pessoas que você pode convidar para um jantar, que você pode, aprender, conhecer, ter uma mesa segura, é maravilhoso. Então hoje o grupo de convívio, ele é pastoreio, não grupo de crescimento. E a gente nunca focou no crescimento, e você olha o que Deus fez. Porque quando você foca em ser saudável, em ser verdadeiro, é o que eu disse, tudo que é verdadeiro se desenvolve, cresce. Então, às vezes, o que a gente precisa na nossa vida não é focar em crescer, mas é em ser de verdade, em ser honesto. E quem é honesto, quem é verdadeiro, não tem outro lugar, não tem outro caminho. Então, a gente nunca focou nisso e eu tinha muito receio do crescimento. Então, eu orava a Deus e pedia a Deus, não nos deixa errar no meio disso, porque eu tinha muito medo. Eu já tinha visto muitas pessoas se perderem no meio do caminho. Eu sei que o sucesso é mais perigoso que o fracasso, né? Que a gente às vezes está passando por tribulação, nos aproxima de Deus, e quando você está às vezes num período muito bom, a gente tende, como o povo de Israel, a esquecer do Senhor. A gente tende muitas vezes a ficar distraído com as bênçãos, né? E num daqueles momentos de oração, o Senhor trouxe uma palavra para nós: cuidado com os gibeonitas. Eu já tinha lido na Bíblia sobre os gibeonitas, mas eu não tinha ainda o profundo entendimento do que eram os gibeonitas. Não existe muita pregação a respeito desse tema, de quem eram os gibeonitas. E eu lembro que aquilo para mim foi tão forte, aquele alerta foi tão forte. Só que o alerta foi um ano depois. Eu tinha feito um acordo com os gibeonitas. Chegou alguém aqui e eu fiz esse acordo com os gibeonitas.
E eu quero trazer essa palavra. Quando na madrugada eu estava orando aquele dia, o Senhor falou assim para mim: filha, cuidado com os gibeonitas. Eu falei: misericórdia, Senhor. De novo essa palavra. Só que o Senhor falou: não, filha, eu quero que você instrua a minha igreja. O que você aprendeu, o que vocês aprenderam, eu quero que você instrua a minha igreja. Então o ensino se transformou numa instrução. E você vai saber exatamente quem são os gibeonitas. E o título dessa mensagem hoje: se você trouxe caderno, anote, porque você vai precisar hoje. E eu digo, tem anotações de ministrações minhas, de homens e mulheres de Deus, que eu guardo até hoje, porque eu vou lá e acesso de vez em quando. Então, hoje é dia de anotar. E eu não sei se você percebeu, esse ano na conferência, na reunião de mulheres, as palavras estão muito diretivas. Gente, parece que é ponta de lança. Eu não estou mais com uma metralhadora na mão, eu estou com uma arma apontada, uma lança. A palavra, ela está sendo assertiva. Ela está sendo muito pontual. Então, se é instrução, a gente faz o quê? Anota. Se é palavra profética, a gente joga no chão e baba junto, todo mundo chora junto. Mas se é uma palavra de ensino, então eu quero trazer isso para vocês. O título dessa mensagem é O Poder das Alianças. É tão forte, o título aliança, ele é tão forte para mim, que dentro do Casa de Isabel, tem alunas do Casa de Isabel aqui? Levanta sua mão. Nós somos uma grande família, tem uma galera aí. Dentro do Casa de Isabel, tem um módulo só sobre aliança. Eu falo muito sobre isso, mas eu falava mais só lá no Casa de Isabel, trazia esse entendimento. Mas eu me sinto autorizada por Deus. Eu acho que a gente só tem assim autoridade de falar naquilo que a gente venceu, naquilo que a gente passou. Talvez antes, se eu falasse antes, eu não ia ter tanta propriedade de te dar detalhes sobre isso. Mas eu me sinto autorizada pelo Senhor a falar sobre o poder das alianças. Como construir alianças que vão colaborar com o que Deus está fazendo na sua vida e através dela. Eu até falei assim para o Telmo, eu acho que eu já até comentei isso com vocês, mas vale repetir nessa ministração, que ele perguntou assim para mim, nós estávamos indo para Curitiba, ele perguntou assim no carro: o que tu mudaria no passado? O que tu mudaria que tu diria assim: isso não... Eu fui pensar, gente, e sabe de uma coisa, cheguei à conclusão que eu não mudaria nada. Até naquilo que eu errei, me construiu para mim estar aqui hoje. Quando você amadurece, você cresce com Deus, você não começa mais a se martirizar e se culpar pelos erros. Você entende que você é ser humano, que você vai errar, mas que você não vai persistir no erro. Você se arrepende, é perdoado e sai dali mais maduro e pronto para os próximos desafios. E eu falei para ele: olha, eu não trocaria, eu não mudaria, porque eu sei que a autoridade ela é conferida através das cicatrizes, não dos troféus, não dos nossos títulos, mas das nossas cicatrizes. E eu queria ler com vocês, os gibeonitas Josué 9, eu queria ler. Eu queria só te dar um pano de fundo, ó. Josué, Moisés morreu, Josué está na liderança. E Josué, aqui no capítulo 9, ele está num sucesso só. É só bênção, ele só tem coisa boa para contar. Ele venceu Jericó, ele venceu, os muros de Jericó caíram. Ele também vai contra a cidade de Ai. A cidade de Ai não resiste ele. Olha o que acontece. E aí começa um murmúrio nos cananeus, dizendo assim: quem é esse povo Israel, que aonde eles chegam, eles arrasam tudo. E os reis falam um para os outros: ei, não é o povo, é o Deus deles. O Deus deles é forte. Deus começou a se manifestar através do povo de Israel. E o testemunho de glória não era para o povo, era para Deus. Porque o povo era fraco. Se identificou? Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, as pessoas vão olhar e vão dizer: é só Deus mesmo na vida dela. Conheço a história dela, conheço ela. É só Deus. O testemunho vai para Deus. Porque as pessoas sabem de onde a gente veio. E o testemunho vai para o Senhor. E aí duas coisas acontecem. Os 5 reis do sul tinham reis. E é engraçado que quando alguém quer te atacar, quando vê uma pessoa muito forte, já viu que tem gente que se une para atacar um?
né? O fulano, Beltrano, às vezes nem era o amigo, era o inimigo também, mas já que é para atacar aquele que está no sucesso, aquele que está vencendo, eles se unem. Então os 5 reis do sul se uniram para atacar Josué. Mas os gibeonitas, a Bíblia diz que eles foram astutos. Enquanto uns se armaram para lutar contra, os gibeonitas pensaram, o Deus deles é muito forte. Aí eu vou contar para vocês o que os gibeonitas fizeram, e está aqui no versículo, vamos começar do versículo 2. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um exército só contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon, que é os gibeonitas, souberam do que Josué tinha feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensagens a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos, vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas. E também levavam pães secos esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Mas deixa eu deixar um parênteses aqui. Eles não eram de uma terra distante. Eles eram vizinhos. E a ordem do Senhor é: acabem com todos. Os israelitas disseram a esses heveus: como podemos ter certeza de que não vieram aqui perto, que não vivem aqui perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: somos seus servos. A bajulação é incrível. Imagina, a gente é teu servo. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vocês vieram? Josué estava muito desconfiado. E eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor seu Deus e de tudo que ele fez no Egito. E também soubemos que ele fez os 2 reis amorreus a leste do Jordão. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco, façam uma aliança conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Até aqui. Meu Deus. Você já fez aliança com gente errada? Você já foi enganada? Tá todo mundo coçando a cabeça assim, ó. Na nossa vida, o tempo todo nós estaremos em lugares de fazer aliança, em níveis mais profundos, outros em níveis mais rasos, mas são alianças. Eu tenho muito temor disso, chega a suar minha mão para tocar nesse assunto, mas eu tenho muito temor, porque quando eu comecei a viajar e a ministrar, e o Senhor me falou uma palavra, o Senhor falou assim para mim: filha, você não vai cumprir a agenda, você vai fazer alianças, cuidado. E eu percebo, nós como igreja, que falta para nós um ensino e entendimento de como a gente se comporta diante das alianças e de relacionamentos que nós precisamos fazer. Você concorda comigo que ainda existe muita imaturidade e por isso que existe ainda muita divisão? Porque a gente não entende ainda o que é ser igreja e fazer alianças. E eu queria tirar algumas lições dessa palavra, lições que eu aprendi com a palavra, lições que eu aprendi com a vida,
vivendo essa palavra. E a primeira mensagem que eu quero trazer, o primeiro ensino é que o inimigo, ele é astuto. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele ronda ao nosso redor como um leão querendo tragar. Ele ronda, ele fica rondando a nossa vida. O pior inimigo não é aquele como esses 5 reis que se levantaram realmente contra. O pior inimigo não é aquele que se diz contra. Sabe, às vezes tem pessoas que se levantam contra a gente mesmo. E tantas outras situações. O pior não é esse. O pior inimigo é aquele que é astuto, que se infiltra. Eu digo que a pior cobra não é aquela que está lá no mato, é aquela que entrou dentro de casa. Sabe, o pior inimigo é aquele que está escondido dentro de casa. Ele usava meios de se infiltrar. A Bíblia é clara quando fala do joio e do trigo. No meio da noite o inimigo veio e semeou o quê? O joio no meio do trigo. Eu já fui quando a gente viaja para o Paraná de carro, tem muitas plantações de trigo. E um dia eu fui bater assim, ver se realmente era verdade, né? Que dizem que o trigo, ele não... Como que descobre o que é joio e o que é trigo? Numa plantação, todos que estão de pé, muito em pé, é joio. E todos que estão dobrados é trigo. Aí eu perguntei para o agricultor por quê. Ele falou assim, porque o trigo, ele está muito pesado. Todas aquelas sementes são muito pesadas. Então, de tanto fruto, ele fica arcado. Mas o joio, ele só tem aparência. Você vai apertar o joio, não tem nada. Ele é igual ao trigo, mas ele não tem nenhum fruto. Ele parece que tem. E quanto menos fruto, mais em pé ele fica. E aí, sob o sol, eu fui fazer assim, o sol batendo naquela plantação. E eu falei, olha lá, Thelma, quanto de joio que tem no meio desse trigo. E eu pergunto, na hora, e o que se faz? Perguntei para o agricultor, como se eu não conhecesse a Bíblia. Ele disse assim, que no dia que a gente faz a colheita, o trigo não tem nada para oferecer, o joio não tem nada para oferecer, ele é esmagado. Mas aquilo que o trigo carrega, vai para dentro do celeiro. Quanto mais frutífero, mais humilde. Quanto mais, sabe, frutífero, mais você se dobra, mais você é corrigível. Quanto mais duro, quanto mais em pé, orgulhoso, menos você tem de Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, cuidado com astúcias. A Bíblia fala assim, ó, seja simples como a pomba, mais prudente como a serpente. Às vezes a Bíblia fala assim, ó, orai e vigiai. Às vezes a gente não está vigiando contra a astúcia do inimigo. Então, se você está numa construção, se você está vivendo algo em Deus, cuidado com astúcia. Cuidado com aquela conversa mole, bajuladora. Cuidado. Quem vem muito te elogiar, e às vezes não é maldade. Eu digo assim, quem às vezes vem muito elogiar é que está fascinado pelos teus pontos fortes. E na hora que ela descobrir que você não é tudo isso, o que vai acontecer? Eu mesma vejo pessoas que não conseguem ter relacionamento de anos. Por quê? Elas sempre se relacionam com a visão que elas têm da pessoa perfeita. Mas aquela pessoa não é perfeita. Aquela pessoa vai errar. E aí eu vejo pessoas que se relacionam 6 meses. Descobriu que a pessoa tem um erro. Ai, troca. Gente, para conseguir a gente ter relacionamentos saudáveis, duradouros, a gente vai precisar entender que o fulano vai errar. A gente já precisa ser fiel. Vamos lá. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto: cuidado com as aparências, elas nos enganam. Eles olharam o quê? Olharam a roupa, porque olha como eles foram astutos. Vamos botar uma roupa bem velha para fazer de conta que a gente veio de muito longe. Eles enganaram mesmo. E Josué mesmo desconfiado, ele disse assim, ó, deixa eu ver tua roupa, deixa eu ver os teus sapatos, mantimentos. Ele começou a ver, olha, realmente parece que eles vieram de longe mesmo. Decidir pela aparência é perigoso. Não se precipite. Quando você for fazer aliança, não olhe para a aparência. Posso falar, tem mulher solteira aqui, mulher que quer casar, levanta a mão. Ó, tem bastante. Oh Deus, faz algo, Senhor.
Posso falar para você? Você está prestes a fazer a aliança mais importante da sua vida. Não olhe para a aparência. Não olhe para a aparência. Não permita que a aparência seja o único meio que influenciará a sua decisão. Eles olharam a roupa, os pães, mas não consultaram o Senhor. Vocês lembram de Samuel, quando ele foi escolher Davi? Na verdade, ele olhou para Eliabe e falou: com certeza é esse. Ele olhou para a aparência. Mas Samuel era conhecido por aquele que ouvia o Senhor. Ouça o Senhor. Sabe esses 30 dias que você vai buscar o Senhor e não pedir nada? Você vai começar a treinar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mulheres que diziam assim: eu não ouço Deus, Deus não fala comigo. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Sabe, não olhe para a aparência. O Espírito Santo está falando para mim e para você. Você vai precisar ter o faro do Espírito Santo a partir de agora. Sabe por quê, gente? A gente está vivendo uma era de aparência. Eu já falei isso outra vez aqui, que eu me assustei um dia. Ainda mais agora com a IA, né, gente? Qualquer pessoa cria vídeos. Tem tanta notícia fake, mentirosa. E esses dias, o meu irmão me contou que o meu pai chegou para ele, um cachorro tocando violino. O pai, olha, o meu pai assim para o meu irmão: olha, como é que pode uma coisa dessa? O meu irmão falou: pai, isso é IA. O que é IA? Pai, isso não é verdade. Outro dia uma irmã aqui da igreja tinha um grilo cantando, e ela mostrando o vídeo para a outra: olha aqui, ó, cobra de Deus. Não, a outra falou: não, isso é IA. E os inocentes nessa hora sofrem, é sério, gente, porque esses dias eu recebi um vídeo de uma menina, minha amiga, mandou um vídeo para mim: olha aqui, ó, o que aconteceu. Era um desabamento. Eu falei: é mentira, isso aqui é IA. Ai, como é que pode? Nós estamos vivendo num tempo onde a aparência, ela parece, mas ela não é. Tem gente rindo de nervosa, mas eu sei que vocês tudo estão assim. Eu falei que eu me assustei um dia, que foi assim, ó, uma mulher ensinando, na época de Natal, como você ter a árvore de Natal perfeita. Daí eu pensei assim: ela está ensinando como que decora, vamos ver o vídeo. Não, gente, ela falou assim: ó, bate uma foto numa parede bem assim, neutra. Daí ela bateu a foto dela com uma xícara, pode ser qualquer xícara da sua casa. Ela bateu. Daí ela disse: agora eu vou te ensinar o aplicativo. Ela colou uma árvore, ela mudou a caneca da mão dela, e ela disse assim: agora você tem a árvore perfeita. E eu falei: não mesmo, não tem árvore perfeita, isso é uma mentira. Nós estamos vivendo num tempo onde a aparência às vezes até vale mais do que... Eu vi outra pessoa falando assim, que fizeram uma viagem, foi um perrengue, mas nas fotos, meu Deus. Aí eu perguntei: e aí? Ai, não, foi horrível, mas as fotos estavam lindas. Não, era o que valeu, ela disse. Então nós estamos vivendo num tempo de aparência, e a gente está escolhendo e decidindo pela aparência. Cuidado com os gibeonitas. Cuidado. Cuidado com a aparência de santidade. Ai, mas ela é tão crente. Cuidado. Cuidado com a aparência de que parece ser tão bom. Cuidado. Diante de Deus. Às vezes é melhor a gente lidar com aquela pessoa que é mais gente, que reconhece erro, sabe, que fala assim: ai, gente, eu sou mal mesmo, preciso de Deus. Mas é melhor. Cuidado com as aparências. Cuidado na hora de fazer uma aliança. Muitas vezes você vai escolher por aquilo que você está vendo, e aquilo que você está vendo não é a realidade. E como vencer isso? Como vencer, gente? Eu estou com a mão na minha cabeça todo dia assim, ó, discernimento agora. Eu já pedi bastante sabedoria, agora eu estou assim, ó, discernimento, Senhor, me ajuda a discernir. São muitas decisões, muitas escolhas, discernimento. O meu avô, ele era pastor, ele abria igrejas, eu já falei aqui, ele abria congregações. E um dia meu avô estava pregando, a minha mãe conta isso, que meu avô estava pregando, e quando meu avô começava a ministrar a palavra, uma mulher se levantava em profecia, ela se levantava falando em línguas, e ela gritava muito, e o meu avô não conseguia concluir
a ministração dele. E eu ficava sempre perto dele. Enquanto ele ministrava, eu ficava assim, às vezes no púlpito, na frente dele, olhando para ele. E o meu avô ministrando, e aquela mulher levantava. E aí vinha alguém lá, né, tentava, mas até que, gente, aquela mulher se levanta e o meu avô falou assim: cala-te, Satanás. E começou a orar. Aquela mulher caiu para trás e ela caiu endemoniada. E ela começou a fazer coisas horríveis ali no chão. E eu lembro que eu olhei aquilo, eu era muito pequena. Minha mãe conta isso, que foi um temor na igreja. Mas o meu avô teve o discernimento que aquela voz não era a voz de Deus. E eu comecei a orar e dizer: Deus, dá discernimento, porque no tempo que estamos vivendo, nós precisamos pedir para o Senhor, além da sabedoria, discernir. Discernir é uma habilidade espiritual de perceber a origem, a intenção, a direção de algo antes de se comprometer. Gente, eu já errei nisso demais, eu já me comprometi sem olhar todas as variáveis. E eu já vou te dizer depois o que você faz quando você erra assim, porque eu vou dizer para você o que Deus me ensinou com isso. Nós precisamos discernir o Espírito, discernir. Às vezes eu olho assim e eu vejo tantas pessoas que oram, mas não vigiam. Gente, tem coisa que já tem cara de ser errado. Já tem cara de ser errado. Eu lembro de uma viagem que eu fiz, e eu estava numa mesa com muitas pessoas poderosas, e eu estava sentada num canto, e se levantou naquela mesma pessoa e começou a me oferecer um monte de coisa. Olha, você não quer fazer negócio tal? E eu, meu Deus, né? Eu falei assim: Senhor, misericórdia. Daí eu falei: não, obrigada. Não, mas você está perdendo a oportunidade. Sabe por quê? Aí começou a falar grandes nomes: Beltrano, Ciclano, fizeram. E vocês são, mas lá no sul do país, o que é que veio? Bajulação. E o Senhor dizia assim no meu coração: não, 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 Espírito Santo. E eu falei: não, obrigada. Nem entrei em assunto. Obrigada. Ah, que legal, obrigada. Um ano depois, esse cara está preso hoje, com um esquema terrível. Porque a gente precisa do quê? Discernimento. Às vezes você pensa assim: ai, que bênção, é sério? Oh meu Deus, está na mesa certa. Tem coisa que você pensa que é bênção, é roubo do propósito de Deus para a sua vida, é para te envergonhar, para te entristecer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que acontece com Josué até ali, ele foi aprovado por Moisés. Olha isso, ele foi aprovado por Moisés, ele foi aprovado por Deus. Ele abre o Jordão, faz o povo passar, ele vence Jericó junto com o Senhor, ele vence Ai. Escuta essa. Ele está com a autoridade, a credibilidade aqui em cima. Quando ele faz o tratado com os gibeonitas, o povo começa a olhar com desconfiança para Josué. Se você olhar aqui, uma das coisas que os gibeonitas querem roubar da gente é credibilidade. As pessoas começaram a falar: ah, não sei não, olha a decisão que tu tomou, está errada. Lembra do que eu falei? Respingos. Cuidado se sujar com a sujeira de outra pessoa. Às vezes você está com a veste limpa, mas está andando com alguém que está sujo, você vai acabar se sujando. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,15: o homem espiritual, ele discerne tudo. Sabe onde é que entra o discernimento? No nosso espírito. A nossa emoção não discerne nada. A gente já gosta da pessoa, já abre a porta da nossa casa. A gente, já gostei de ti. Aqui é muito assim, né? Já gostei. Ai, parece assim, né? Que a gente se conhece desde a infância. E a cobra. Ai, não sei o quê. Oh Deus, segura a minha língua. E a gente não discerne que a nossa emoção mora a carência, na nossa emoção mora o desejo de ser amado, na nossa emoção mora o desejo de ter amigos reais e leais. A gente não está errado, a gente quer pessoas leais na nossa vida, mas é o nosso espírito que discerne. E se a nossa alma está muito viva, ela que toma o controle. Se o nosso espírito está forte, ele pega o comando e diz: te aquieta, a alma não é bem assim.
Ele vai dizer. Essa semana eu tive uma experiência tão linda. Eu precisava de uma indicação de um profissional. Gente, Deus é perfeito. E tem uma pessoa que eu confio muito nessa área. Eu liguei para essa pessoa e falei: olha, eu preciso de uma indicação. Eu confio muito no que tu me fala. E essa pessoa indicou 3 opções para mim. Só que a primeira opção, o meu discernimento, o meu espírito falou assim, ó, não. Aí eu falei, eu posso estar sendo, é coisa da minha cabeça, porque capaz, é o melhor. E eu estava naquela indecisão, e eu faço, e agora o que eu faço? Gente, Deus foi tão perfeito, porque eu consultei o Senhor, eu falei, Deus me ajuda, o Senhor escolhe para mim. E veio assim na minha mão o que era para fazer. O Senhor mostrou inclusive o que não era, e mostrou que era. Então, uma sábia oração para você fazer quando está dirigindo, limpando a casa, tomando banho, discernimento. Bota a mão na sua cabeça e peça para o Senhor: Senhor, derrama discernimento na minha vida. Eu quero, sabe, tem gente que já tem aqui discernimento, tem gente que já tem. Você bateu o olho, você sabe. Aqui na igreja eles falam que eu sou um pouco assim, que ela botou o olho. O Telmo às vezes fala, amor, mas é tão legal, é tão querido. Telmo, cuidado. A gente tem um meme interno que é assim, vou contar para vocês também fazerem. Lá na minha avó, os netos ficavam tudo na minha avó. Só que a minha avó tem uma estrada que atravessa, uma estrada, a General Oswaldo Pinto da Veiga ali, que é uma estrada bem movimentada. E uma priminha minha estava lá, brincando, eu já contei isso aqui também, brincando com um gatinho, começou a chamar o gatinho de Carlinhos. Carlinhos pra cá, Carlinhos pra lá. E a minha avó dizia, fulana, deixa esse gato, não sabe de onde veio esse gato. Não, vó, ele é tão querido. E abraçava aquele gato, e aquele gato fazia assim, ó. E tal, aí na hora do almoço, aí quando a gente viu, ela não tá almoçando, o gato estava comendo o almoço dela. Olha que gato safado. Ela olhando assim, é porque o gato estava sem comida, eu dei minha comida para ele. Aí a avó brigou com ela, quase que eu falei o nome da minha prima. Fulana, não dá comida pro gato e tal, aquela coisa toda. E a gente discutindo, cuidando dela, que ela era pequena. De repente, ela chega perto de mim com a mãozinha no rosto assim, ó. Ô Vivi, eu falei, oi, me atravessa. Que assim, que era atravessar ela da estrada. Eu falei, por que a tua mão tá no teu rosto? Ela tirou a mão, uns lanhaços do gato. Ele me arranhou. Eu falei, eu não te avisei. A gente não te alertou que esse gato era da rua. Daí, eu e o Telmo, a gente tem um meme, quando acontece alguma coisa, eu olho para ele e falo assim, me atravessa. Aí às vezes quando acontece alguma coisa com ele que eu avisei, Telmo, cuidado, ele chega para mim e eu sabe aquele caso lá? Me atravessa. Então o discernimento, ele vai ajudar você a discernir o que é e o que não é, né? Você não pode ser uma fofoqueira julgadora. Sabe a fulana lá não presta, já vi. Deixa abaixo, sabe? Deixa Deus trazer as coisas à luz, mas tenha discernimento. Cuidado ao fazer aliança. Quem está comigo? Amém? Ai. Tempos de grandes conquistas é tempo de grandes distrações. Sabia disso? Eu fiz o primeiro, o inimigo é astuto. Segundo, cuidado com as aparências, elas enganam. Terceiro, busque discernimento. O tempo das grandes conquistas está dentro do discernimento, tá, gente? Não é um novo tópico. Tempo das grandes conquistas é o tempo de grandes distrações. Israel vinha de vitória extraordinária. Jericó caiu. Ai foi totalmente dizimada. Mas existe um tipo de batalha que a gente não vence na espada, a gente vence no discernimento. O texto diz assim, tomaram das suas provisões e não consultaram a Deus. Eles olharam o pão, olharam a roupa, olharam o discurso, mas não ouviram Deus. Há momentos na sua vida em que o inimigo não vem com oposição, ele vem com proposta. E eu vou repetir.
Há momentos na sua vida que o inimigo não vem se opor, ele vem te propor. É aqui que você precisa discernir. É aqui que você precisa cuidar. Nem todo ataque chega armado. Alguns chegam com aparência até de humildade. Agora, o quarto tópico. Consulte o Senhor. E eu vou martelar nisso. Antes de assinar um negócio, consulta Deus. E eu digo mais. Eu sempre falo que tão importante quanto um conselho é a vida do conselheiro. Porque eu vou falar para vocês um tipo de mulher que eu conheço de perto. Tem mulheres que são obstinadas. Elas não querem no conselho receber uma palavra para fazer o que Deus está falando. Elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, porque aquilo que elas querem fazer já está no coração delas. Elas só querem alguém que concorde com elas. Então você pode dizer assim, fulana, não faz, isso é perigoso. Não vai rolar, porque ela já decidiu que ela vai fazer. E ela só vai esperar uma pessoa dizer assim, faz, e ela vai fazer. Eu vou te dar um conselho. Tão importante quanto o conselho que você vai buscar, é o conselheiro que vai te dar o conselho. Então, às vezes, a gente nas nossas maracutaias, a gente sabe quem procura para pedir conselho. Você sabe que aquela amiga que vai concordar com a sua decisão, e você sabe aquela pessoa que vai ter até uma postura justa. Eu te abençoo para que você tenha boas conselheiras, bons conselheiros na sua vida. Pessoas que você pode acessar, que você pode dizer assim, olha, eu estou para tomar uma decisão. Porque a Bíblia fala assim, consulte ao Senhor. E o Senhor, Ele nos dá pessoas que nos ajudam como bons conselheiros. Aqui a liderança de Josué, nenhum se opôs. Todo mundo, Josué disse, então todo mundo vai também. Josué, você é o máximo. Sabe o que a gente precisa como líder? De gente que fale a verdade. Que fale a verdade. Às vezes Josué está lá, o gibeonita tadinho, e você vê que não. Vem cá, cuidado. Deixa eu te ajudar aqui, eu estou do teu lado, sou teu escudeiro, cuidado não tomar decisão errada. Consulte ao Senhor. Vai fazer, às vezes a gente, principalmente as mulheres, vocês estão numa mesa empolgadíssimas, felizes, vamos abrir um negócio? Vamos, eu e você, não pensou nada. É sério. Vamos, aí eu faço isso, tu faz aquilo, aí assina. Gente, eu ainda não vi uma sociedade assim que deu hiper mega certo assim. Eu vejo ainda a amizade sendo rompida, defraudação financeira, emocional. Cuidado quando você estiver em algum lugar e você querer, consulta o Senhor. Vamos para tal lugar? Vamos na conferência lá em Portugal? Vamos nada, tu tem conta para pagar. Entendeu? Eu luto contra mim mesma. É a verdade. Sabe, não se comprometa. A verdade tem que ser dita, não se comprometa. Antes, consulta, Senhor, é para eu ir lá? Por que eu estou indo lá? É para mim estar lá, Senhor? Eu devo ir? Espera o Senhor te dizer. Porque se o Senhor disser assim, vai, vem recurso, vem bênção, é tudo, a bênção do Senhor vem, ela não causa dano, ela não traz tristeza. Consulte ao Senhor. Não tenha a aparência como único meio de você decidir. Consulte a Deus. Consulte o Senhor. Eles erraram quando não consultaram o Senhor para tomar essa decisão. E eles teriam que ter perguntado. E sabe o que Deus ia dizer? Não. Eles são vizinhos, são inimigos. Não. Jesus. Agora eu quero chegar num ponto. Tá, pastora, mas agora eu já disse sim. Agora eu já acabei de descobrir que eu fiz um contrato, uma aliança com os gibeonitas. E agora, vocês estão assim para mim, me atravessa. E agora, como lidar?
E essa palavra me ensina: quem planta honra, colhe honra. E uma das coisas que eu tenho visto no nosso meio, eu posso falar, não como igreja Abapai, mas como igreja no Brasil, a gente tem dificuldade de encerrar ciclos, dificuldade de sair de lugares, dificuldade de dizer não, dificuldade. A gente vai rompendo alianças com traumas, com tristeza, com desonra e com vergonha. Quem planta desonra vai colher desonra. Quem planta honra, colhe honra. Eu vou te falar algo que é muito importante. Se a pessoa é infiel, isso não significa que você tem que ser também. Isso diz a respeito dela. Você é diferente. Se a pessoa mentiu para você, se ela te enganou, isso diz a respeito do que ela é, do que ela faz. Mas você não é essa pessoa. E sabe o que Josué fez quando descobriu? E eu já vou te dizer uma coisa: nenhuma mentira se sustenta, porque 3 dias depois a máscara já tinha caído. Então não adianta que, ai, fulano está lá enganando ciclano. Calma, dá 3 dias. Porque a mentira, ela não tem base, ela não consegue se sustentar, ela vai cair. Quando Josué descobre, ali ele me ensina, ele fala o seguinte: olha, vocês mentiram para mim, vocês me enganaram nós. Quando eles viram um grande povo, Gibeão era um grande povo, eles foram até a cidade de Gibeão, viram a cidade e não podiam atacá-la, porque ele tinha dado uma palavra diante de Deus. Escute uma coisa que Deus está falando para nós aqui: honre as suas palavras diante de Deus. A pessoa te enganou, a pessoa te mentiu, mas você não precisa ser essa pessoa. E se você prometeu, cumpra o que você prometeu. Uma coisa que o Telmo sempre fala, uma vez eu aceitei uma agenda, e naquele dia a Bela estava doentinha, ela começou a chorar, pediu para mim ficar. Eu tinha acabado uma reunião de mulheres, era madrugada, eu estava chorando muito em casa, fazendo a minha mala chorando, ela chorando, aquele caos. E eu falei: Telmo, liga para os pastores. Disse que eu não vou, eu não estou bem, eu não vou conseguir. Era uma cidade muito longe, era ir até São Paulo, mais 3 horas de voo. E eu falei: Telmo, eu não vou conseguir, Telmo, eu não vou conseguir. Eu falei: pelo amor de Deus, eu te imploro, liga para o pastor dessa igreja e disse que eu não vou. E o Telmo disse assim: eu vou te falar uma coisa que eu não queria te dizer, mas jura com dano, se tu falou que tu ia, agora tu vai. Se Deus quiser te livrar no meio do caminho, Ele vai te livrar, mas agora se tu disse que tu ia, tem um povo te esperando, tu vai. Ele pegou a Bela no colo, acalentou a Bela e disse assim para mim: vai tranquila que eu vou cuidar dela, mas tu tem que ir. Para a glória de Deus, eu cheguei no aeroporto, chorando, sentada, voo cancelado. Eu falei: Senhor, o Senhor é real isso? Mas eu pensei: voo cancelado, mas vão realocar a gente em outro voo. Não, o céu de Florianópolis está fechado, não vai sair voo hoje daqui. Eu falei: ai Deus, obrigado. Deus me livrou, mas o meu marido me ensinou: se você deu uma palavra, vá com ela até o final. Sabe o que Josué fez? Falou para os gibeonitas: olha, eu não vou matar vocês, eu não vou fazer nenhum mal contra vocês, porque eu jurei diante de Deus, eu prometi. Eu vou dizer uma coisa para você: tem algumas alianças suas, que é gibeonitas, que você vai precisar honrar a sua palavra. A pessoa talvez foi infiel, a pessoa mentiu, a pessoa entrou enganando, mas você não precisa desonrar essa pessoa. Você pode no meio de tudo isso ainda plantar honra, e eu vou te dizer o que aconteceu. Mas Josué não deixou os gibeonitas assim, ó, entra, fico aí. Não, ele falou assim: então vocês vão ser cortadores de lenha e carregadores de água. Ele disse o seguinte: cortadores de lenha para que nunca falte lenha no altar de adoração, e carregadores de água para limpar a impureza na adoração. E disse assim: vocês vão ficar perto do altar de adoração, perto da presença de Deus. Vocês são um povo idólatra, mas vocês vão amar e aprender a amar o meu Deus. Sabe que Deus está falando comigo, com você? Chama essas pessoas, deixe elas serem cortadoras de lenha e carregadores de água. Coloca elas perto do altar de adoração. O Senhor não descartou os gibeonitas. Na verdade, eles entraram com astúcia, mas Deus veio com misericórdia sobre eles. E talvez já era um chamado, ou Deus apontando para o povo gentil que não foi escolhido, que somos nós. Mas Deus falou: já que eles entraram, já que eles chegaram, Josué era como Cristo,
apontava para Cristo. Vem cá que eu te cubro, vocês não vão ser atacados, vocês não vão ser mortos. Josué dá destino para eles: cortadores de lenha e carregadores de água. Tem gibeonitas na sua vida? Dê destino para eles. Coloque eles no serviço, perto do altar de adoração. E vou te dizer o que acontece. Aí, quando os 5 reis do sul viram que os gibeonitas se deram bem, eles fizeram o quê? Vamos atacar os gibeonitas. Vamos atacar eles, porque os gibeonitas vão ajudar Israel a ser forte. O que os gibeonitas fazem? Eles correm para Josué. Josué, tu prometeu que tu não ia deixar a gente. Josué, agora os 5 reis do sul, que é teu inimigo, está vindo contra nós. Josué, faz alguma coisa. Josué agora consulta o Senhor. Senhor, o que eu faço? O Senhor disse assim: Josué, vai, porque eu vou te dar vitória com os 5 reis do sul. Você vai acabar com todos eles. Josué diz assim: eu quero a elite do meu exército. Para os gibeonitas. Olha isso. Quando o Gibeão vê aquele povo descendo, e sabe o que Deus fez? Olha o que Deus fez. A Bíblia diz que Israel foi prevalecendo. Um pouco do exército, porque eram 5 reinos. Sabe o que Deus fez? Fez cair granizo do céu. E a Bíblia diz que mais o granizo matou mais do que o próprio Israel. Os inimigos. Escute isso. E a Bíblia fala que houve grande vitória contra os 5 reinos do sul. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas alianças com os gibeonitas vão fazer a gente lutar guerras que não são nossas. Só que quando você honra, quando você obedece a Deus, no meio dessa guerra você não vai precisar lutar, Deus vai lutar por você. Mas vai ser a força de Deus do que a sua força. E sabe o que acontece nessa guerra? O Senhor faz parar o sol, o Senhor faz parar a terra. Vocês lembram? Para tudo, até que Israel vença até o último. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto essa guerra não ser vencida, Deus vai paralisar algumas coisas na sua vida, para que você consiga vencer essa guerra até o fim. E você vai vencer. Você acerta quando você acerta quando você é justa. Você acerta quando você, mesmo antes não ter consultado, agora leva algo e diz: Senhor, e agora? Agora faz, porque eu estou contigo. Talvez tenha alianças tão desavessas na sua vida. Tem um emaranhado de coisa que você não sabe nem como agir. O Senhor está falando: trabalhe com honra. Posso te falar uma coisa? Toda desonra trava o céu na nossa vida. E eu vou te explicar por último o que acontece agora. Essa aliança com os gibeonitas, ela ficou para sempre em Israel, até hoje. Quando você vai lá em Israel, está lá Gibeão. Não é uma coisa que foi daquela época, não foi daquela época. Os gibeonitas estão lá até hoje. Quando Saul foi rei, lá em 1 e 2 Samuel, a Bíblia diz que Saul quis exterminar os gibeonitas. Veio grande fome sobre Israel. E Davi perguntou: por que dessa fome? O porquê dessa falta de prosperidade? O Senhor falou: porque atacaram os gibeonitas. Vou te falar uma coisa. Algumas alianças da sua vida você vai precisar de conserto com elas. Foram infiel, mas você não é infiel. Mentiram, enganaram, mas você não é essa pessoa. Agora Deus pode transformar. Deus pode transformar essa aliança pelo poder de Deus. Algo que até começou errado. Escute, eu falo isso com muito temor. Muito temor. Deus pode transformar em bênção para a sua vida, pela sua honra, pela sua fidelidade a Deus. Posso ouvir um amém? Cuidado com as desonras. Cuidado em dizer: fulano não presta, então eu vou fazer isso. Eu vou, por exemplo, uma coisa errada que muita gente faz: encerrar ciclos pelo celular, mandando mensagem: fulano, não vou estar mais junto, tá?
Gente, pelo amor de Deus. Chama numa mesa, conversa. Honra aquela pessoa. Não fica falando mal pela pessoa, honra o que ela significou para você. Você quer ter bênção de Deus para a sua vida, seja uma mulher de honra. Existem duas lições importantíssimas. Cuidado com os gibeonitas. Mas se você errou, seja uma pessoa de honra até o fim. Eu queria que você ficasse de pé. Essa é uma noite de concerto. Uma noite de concerto. Deus vai curar corações aqui hoje, liberar. Eu vejo assim, liberações do céu sobre a sua vida. Algumas pessoas aqui vão ter o céu sobre a sua cabeça rasgado. O Senhor vai curar você nessa noite. Assim como um dia Ele me curou. Como um dia o Senhor usou essa situação para ser bênção ainda. A Bíblia fala que até aquilo que a gente não entende se torna bênção para aqueles que estão debaixo do propósito de Deus. E eu quero orar por pessoas que estão debaixo dessa situação. Você fez aliança com os gibeonitas. Sempre tem um entrave nas tuas alianças. Você tem problema de relacionamento. Aonde você vai, estoura uma confusão. Às vezes, como pastor, eu olho e digo, Deus, lá vai a fulana. Quer ver que vai rolar um BO lá? Mas rola BO. Aí eu digo, o que foi, fulana? Ai, não me convidaram. Eu falei, ai, meu Deus. Ou sempre você acaba se relacionando com pessoas de índole gibeonita, que aparenta, mas não é. Às vezes você mesma é gibeão. O Senhor quer trazer cura hoje aqui sobre essa igreja. O Senhor quer tirar uma trave aqui hoje. O Senhor quer tirar os céus fechados. O Senhor quer encerrar ciclos de desonra aqui nesse lugar. Talvez você saiu de um outro ministério, eu vou ser bem incisiva, de um outro lugar com desonra. Sabe, desonrando, falando. O Senhor quer trazer cura, porque para os próximos capítulos, para aquilo que Deus quer fazer, isso aí precisa estar resolvido. Não dá para continuar com isso do jeito que está. E hoje é uma daquelas ministrações que eu não costumo ministrar sobre isso. Eu sou cautelosa com esses assuntos, porque eu acho eles muito profundos e geram tantas coisas. Mas o Senhor falou comigo, filha, eu te autorizo a falar sobre isso. Cura nos relacionamentos, nas alianças. E eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar com você que está passando por uma situação assim. Você identificou que exatamente é isso que eu estou vivendo. Eu queria que você viesse aqui. Eu quero orar com você. Se você tem essa coragem de dizer, Senhor, sou eu essa pessoa, eu preciso ter cura nos meus relacionamentos, cura nas alianças, fiz alianças erradas, escolhi errado, Deus, fui enganada, não consultei o Senhor. Talvez até relacionamentos que você tem tido com homens, você acaba às vezes se relacionando com pessoas com a mesma índole. Queria orar por você, você sabe que teve desonra, não tenha vergonha. Você sabe que encerrou ciclos, talvez com desonra, seu coração está muito magoado. Queria orar com você. Pode vir, tem mais gente, eu tenho certeza, tem muita gente. Não perca a oportunidade de Deus tocar em você. Não perca. Você vai dizer assim, mas eu tenho que ir lá na frente. É o seu momento de se dobrar. É o seu momento de ser um trigo. E dizer, Senhor, eu preciso, porque eu estou realmente muito magoada. Tenho feito as escolhas muito erradas, meu coração está endurecido. Talvez você está aí, o seu coração está endurecido. Você está assim, eu não quero resolver isso. O Senhor está falando, filha, é a tua oportunidade. É a oportunidade de você vencer isso. O Senhor quer curar você.
Às vezes você está enfrentando até guerras no seu físico por conta disso, sabe? Está gerando cansaço, vontade de desistir. Deixa o Espírito Santo fazer aquilo que só Ele pode agora. O Senhor vai te dar sabedoria para colocar as pessoas, os gibeonitas, como cortadores de lenha e carregadores de água. Eles ainda vão ter propósito. Propósito. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque agora e faça só o que o Senhor pode fazer. Até as pessoas que não tiveram coragem de estar aqui, Senhor, alcança elas. Alcança, Espírito Santo, agora. E como igreja eu oro, nos livra das alianças erradas agora. Eu clamo por essa igreja. Eu clamo por essa casa. Eu clamo, Senhor. Eu clamo por esse lugar. Eu clamo para que nós não façamos aliança com os gibeonitas. Não façamos alianças. Em nome de Jesus, mas que nós sejamos aqueles que consultam ao Senhor, que perguntam ao Senhor. Senhor, eu abençoo cada pessoa que está aqui agora, com boas alianças. Eu abençoo cada mulher aqui nesse lugar com discernimento, com sabedoria, com graça sobre ela agora. Derrama uma porção de discernimento sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Derrama uma porção de discernimento, olhos de águia, em nome de Jesus. Nós clamamos agora. Te abençoo com relacionamentos, com alianças consultadas pelo Senhor, aprovadas pelo Senhor. Eu te abençoo com cura, se de alguma forma você fez alguma aliança errada, você foi enganada. Isso diz a respeito da outra pessoa, não diz a respeito de você. Eu arranco agora todo selo de desonra. Eu arranco agora toda palavra de desonra no poder do nome de Jesus. E o Senhor te dá uma folha em branco. O Senhor te dá nessa noite uma folha em branco para você construir outra vez. O Senhor te dá uma folha em branco agora. O Senhor apaga o passado. O perdão de Deus está aqui. Não há lugar para culpa, não há lugar para peso. Mas o Senhor te diz: eu te dou uma folha em branco nessa noite. Eu te dou uma folha em branco. Eu te dou um terreno novo para você arar honra, para você plantar sementes de honra. Em nome de Jesus. Todo peso espiritual agora é quebrado no nome de Jesus. Toda mágoa, toda palavra maldita agora é refutada no nome de Jesus. O Senhor virá nessa peleja. O Senhor virá nessa guerra. O Senhor te ajudará. Você não estará sozinha. Quando você é uma mulher honrosa, quando você honra, o Senhor não te deixa só. Ele que luta as tuas batalhas e as tuas guerras. Ele é um Deus fiel e justo. E que a justiça de Deus, que a justiça, que o amor de Deus, que a bondade do Senhor, que estejam sobre as nossas vidas, no poder do nome de Jesus. Eu queria que você estendesse as mãos para sua casa agora. Que você abençoasse a sua casa, você orasse: Senhor, livra a minha casa do engano. Senhor, livra a minha casa da aparência. Livra, Senhor, a minha casa, os meus filhos, o meu marido. Senhor, livra a minha família, Deus. Começa a orar agora sobre a sua vida. Em nome de Jesus, isso. Deixa o Espírito Santo colocar as palavras na sua boca. Não fique de boca fechada agora. Ore pela sua casa. Libere palavras de bênção. Comece a profetizar. Profetiza. Diz: os meus filhos serão grandes nessa terra. Abençoados. Meus filhos terão alianças poderosas. Ore pelo casamento dos seus filhos. Ore pelo futuro. Comece a orar pelas escolhas no meio do caminho. Os amigos, os relacionamentos. Isso. Talvez você nem casada é, mas comece a orar pelo seu casamento como se já existisse. Deixa Deus usar os teus lábios agora.
como uma profetisa. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza vida sobre a sua família. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos cada família aqui. Declaramos a tua bênção. Que essa casa seja aquela casa que consulta ao Senhor. Que a tua mão esteja sobre essa casa, o teu poder, livrando de todo mal, Deus, livrando de toda armadilha, trazendo cura, restauração, no poder do nome de Jesus. Cada mulher que veio de longe, leva guardada, Senhor, nas estradas, leva guardada nos aviões. Cada pessoa que veio de outro estado, de outra cidade, Senhor, coloca a porção dobrada do teu Espírito sobre essa pessoa. Eu oro pela Papai, Deus, eu oro pela comunidade que se reúne nessa casa. Oro, Senhor, pelas filhas dessa casa. Oh, Deus, nos faça mulheres de discernimento. Senhor, faça dessa casa mulheres de honra, Pai, no poder do nome de Jesus. Que haja cura, restauração, perdão, poder do nome de Jesus. Amém. Hoje, quando eu estava orando lá em casa pela reunião, me veio muito uma palavra que eu pensei assim, Senhor, eu não sei se é isso, é uma palavra tão comum, mas o Senhor falou comigo, filha, vai ser uma noite de muita liberação de perdão. Mas veio de uma forma tão diferente, sabe? Então, se no seu coração brotar o desejo de perdoar, se você perceber que aí dentro tem falta de perdão, tem arestas mal resolvidas, para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele precisa que você resolva isso. Sabe por quê? Ele já te perdoou. Mas a Bíblia diz que para a gente ser perdoado, a gente vai precisar perdoar. E a vida, ela é tão curta. A eternidade é tão mais do que isso. Que não vale a pena a gente ficar aqui preso a isso. Então, se existem pessoas que você precisa liberar nessa noite, libere elas. Que haja liberação nessa noite. Que haja liberações nessa noite. Liberações. E eu declaro céus abertos sobre a sua vida. Tudo aquilo que estava travado, impedido, todo poço entulhado, é desentulhado agora no poder do nome de Jesus. Se existiam águas turvas e escuras, eu declaro águas claras sobre você, claridade, vida. Declaro verdade. Você que vivia uma vida emaranhada, cheia de mentira, de engano, eu declaro sobre você uma vida organizada, uma vida abençoada, uma vida da verdade do Senhor. No poder do nome de Jesus, eu te abençoo. Vá para casa em paz. Que a presença do Senhor seja o teu guia, em nome de Jesus. Até a próxima quinta de mulheres, daqui 15 dias. Que Deus abençoe tu e a tua casa. Vá em paz, não tenha pressa de ir embora. Não tenha pressa, abraça a pessoa que está aí, cumprimenta. Isso, é tão gostoso. Um abraço. Em nome de Jesus. Seja carinhosa. Você é carinhosa, hein? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.